Don't let anybody mock you. You are entitled to think. Não deixe ninguém zombar de você. Você tem todo o direito de achar que o arrebatamento está chegando. Se você acredita que o arrebatamento está chegando, saiba que eu te apoio completamente. Vou pedir para você me mandar uma DM para eu te passar as informações da minha conta, porque você não vai poder levar com você. Então é melhor você simplesmente enviar para alguém que seja gentil, carinhoso e que te apoie. Eu sou totalmente capaz de cuidar de todos os recursos que você vai deixar para trás. Aguardo ansiosamente o seu contato. Boa viagem na sua jornada e obrigado. Quem pensou que este irmão não iria aparecer de novo? Irmão Joshua. Muitos pensaram que ele foi arrebatado. Alguém aqui pensou que ele foi arrebatado? Eu vi comentários. Ele reapareceu e desta vez mais radical no assunto. Are you remorseful for the pain and the heartache? Você é arrependido pela intensa e profunda dor e pela grande mágoa sentida? God is blowing his own trumpet to the world, announcing. Deus está tocando a sua própria trombeta para o mundo inteiro, anunciando a sua gloriosa vinda. Estou muito confusa. Então sim. Ele diz, em 2025, nos dias 23 e 24 de setembro, eu virei de fato para buscar a minha amada e preciosa igreja. Ele veio? Ele então veio. Então a questão é, você testou o Espírito? Onde está a sua parte? Eu fiz a minha parte. Eu entreguei a mensagem. Por que você não arrebatou o povo? Olha, ele insiste que a profecia não está errada. Ele continua insistindo. E ele trouxe novo cálculo. E nós temos 2 novas datas neste mês em que nós estamos agora. Quando ele teve que entregar, entregou do jeito que está. Mas ele não entendeu que Deus não estava falando sobre o nosso calendário gregoriano atual, mas sim sobre o calendário juliano, que era o sistema de contagem de tempo utilizado quando Jesus andava sobre a terra. Então, fez sentido para mim que foi por essa razão que Deus me disse, em resposta ao motivo pelo qual o arrebatamento nunca havia acontecido. E ele disse, daqui a alguns dias vou arrebatar a igreja. Por isso deixei meu amigo com as palavras dele. Nos próximos dias, as pessoas do mundo ficarão surpresas. O arrebatamento ainda pertence ao seu próprio povo. Quer dizer, a preparação para o arrebatamento continua. Embora que existem outros pregadores também que pregaram, falaram as mesmas coisas, passaram as mesmas datas, estão a aparecer pedindo desculpas, reconhecendo que amam Jesus Cristo. Não fizeram de propósito. Alrighty, folks. The rapture didn't happen. Muito bem, pessoal. O arrebatamento realmente não aconteceu exatamente como eu disse que aconteceria. E eu prometi que, quando não acontecesse até o momento que eu falei, eu postaria um vídeo me desculpando de forma pública e me arrependendo sinceramente da minha previsão fracassada. E tem outro que chora. Ele pregava também sobre o arrebatamento e vendeu seus bens. Not ready for the rapture tomorrow, then I don't know what to tell you because we've been warning you people for a while now. Guys, this guy sold para o arrebatamento de amanhã. Então não sei o que dizer a vocês, porque já estamos avisando vocês há algum tempo. Gente, esse cara realmente vendeu tudo. E quando digo absolutamente tudo, quero dizer literalmente tudo. Ontem à noite consegui me livrar do meu caminhão. Vendi por $5.000. Eu entreguei minha casa para minha família e sei que eles não vão à igreja, então pensei em deixá-la para eles. Minhas economias giram em torno de $60.000. É isso que tenho em minhas economias agora. E não vou precisar disso. Então, até eu ir, vou começar a doar todo o meu dinheiro. Deve ter sido, sem dúvida alguma, o pior dia da minha vida inteira. Outro dia vendi meu caminhão para me preparar para o arrebatamento. Então, ontem à noite, doei tudo o que tinha na minha conta poupança. Só que depois descobriu que nada aconteceu. Olha, muita gente está a chorar desta forma. Day 2 of being homeless after I sold my house because I thought. Segundo dia sendo sem teto depois de vender minha casa porque achei que o arrebatamento ia acontecer. Então ser sem teto não é nada bom. Você não consegue ver daqui.
perderam tudo, acreditaram que o arrebatamento aconteceria, mas descobriram não é bem assim. Ei, para a pessoa que me vendeu o carro em 21 de setembro, hoje é 24 de setembro e o arrebatamento não aconteceu. Você não vai pegar seu carro de volta. Vendo este vídeo, está ferrado. Perdeu o arrebatamento. Se esperava arrebatamento acontecer para não precisar trabalhar amanhã, sinto muito. Você está ferrado. Você vai trabalhar. Se você fez posts feliz indo para casa, sinto muito. Você está ferrado. Mas irmão Joshua, o fato dele é totalmente diferente. Irmão Joshua reapareceu dizendo que a data que Deus deu não é a mesma data que ele entendeu. A data que Deus falou é do outro calendário que não tem a ver com o calendário que nós estamos a viver. Bom, vamos falar um pouquinho sobre isso. Olha, vários vídeos dublados. Muito difícil, leva muito tempo para dublar esses vídeos. É um trabalho difícil, mas eu quero trazer aqui vídeos de qualidade para te abençoar. Por isso eu te peço, deixa like e compartilha. Caso não é inscrito, inscreva-se e ativa o sininho para receber os nossos próximos vídeos. Bom, vamos lá. O irmão Joshua reapareceu depois do pânico que tomou Estados da América, África do Sul, Quênia. O Brasil não tanto, porque o Brasil já viveu tanto nessas situações e o povo se tornou meio preservado. A África foi tomada desta vez. Existem imagens onde pessoas esperavam nos montes, subiram nos montes. Bom, o que irmão Joshua nos trouxe de novo? Nos trouxe novas datas e ele trouxe afirmações do que ele acredita. O verdadeiro e autêntico Festival das Trombetas é nos dias 7 e 8 de outubro. Ele vai explicar isso para você primeiramente. Mas, nesse calendário juliano, o Festival das Trombetas é nos dias 23 e 24 de setembro. É por essa razão que eu disse antes, quando você mencionou que ficou confuso, eu tenho absoluta e total certeza que o arrebatamento vai acontecer nos dias 23 e 24 de setembro de 2025. Mas quando você faz a conversão direta dessa festa das trombetas para o nosso calendário gregoriano, isso te coloca nos dias 7 e 8 de outubro. Agora me escute, eu estava perguntando a Deus, onde está a sua parte? Eu fiz a minha parte, eu entreguei a mensagem. Por que o Senhor não arrebatou o povo? E então ele disse, daqui a alguns dias eu arrebaterei a minha igreja. Então o vídeo desse homem, lembre-se, eu estava assistindo esse vídeo de manhã, então foi uma confirmação para você de que foi uma confirmação para mim em detalhes. Em mais detalhes posso dizer, porque quando Deus falou comigo, ele não me deu uma data. Quando Deus me disse, em dias eu arrebaterei a igreja, eu não entendi. Eu até fiz perguntas a ele, porque nós acabamos de passar pela festa das trombetas. Mas a forma como Deus usou esse homem, me veio à mente os detalhes importantes e cruciais que esse homem está apresentando agora, estão se encaixando perfeitamente na minha cabeça, fazendo todo o sentido quando Deus me disse claramente de manhã. Daqui a alguns poucos dias, eu arrebatarei a minha amada igreja. Lembre-se, em uma ligação, esse homem, eu admito, ele diz, acho que Joshua. Quando ele ouviu a data específica, ele a apresentou exatamente do jeito que ela é, mas não compreendeu que Deus não estava falando sobre o nosso calendário gregoriano atual e contemporâneo, mas sim sobre o calendário juliano, aquele que Jesus estava utilizando quando andava fisicamente na Terra. Ok. Embora que tem pessoas chorando, tá? Tem muita gente chorando, arrependidas. E eu quero reconhecer que não aconteceu. Eu não disse que talvez acontecesse, não. Eu estava totalmente convencido e disse repetidamente, em todos os meus vídeos, que o arrebatamento aconteceria em algum momento do dia 23 de setembro, ou do dia 24, ou até mesmo entre essas datas por causa dos fusos horários, e talvez até cruzasse para o dia 25. No momento em que estou gravando isso, são 9h45 da manhã do dia 25 de setembro. O arrebatamento não aconteceu. Então eu venho falando sobre o arrebatamento acontecer em setembro desde junho,
No dia 21 de junho foi o meu primeiro vídeo em que comecei a especular sobre um possível arrebatamento em setembro. E desde então, eu meio que fui seguindo com isso. Eu estava convencido, eu estava vendo muitos sinais convincentes na forma de placas de carro. E placas de caminhão e outros sinais visíveis, e apenas os testemunhos de outras pessoas envolvidas soando convincentes. Quero dizer, você deveria ouvir os testemunhos. Eles eram, até alguns dos sinais que eu estava recebendo, muito impactantes e muito convincentes. O timing de tudo, era tudo isso, todas as evidências, tudo, a matemática, tudo parecia apontar para o arrebatamento finalmente acontecer. E não aconteceu. Os dias 23 e 24 de setembro vieram e se foram. Então eu quero publicamente, sim, pedir desculpas a todos que eu convenci a criar grandes expectativas sobre o arrebatamento acontecer nos dias 23 e 24 de setembro. E obviamente não aconteceu e deve haver pessoas por aí muito decepcionadas e muito magoadas por terem criado tanta expectativa e verem a data chegar e passar. Infelizmente, essa é a natureza de ficar atento ao arrebatamento. Isso acontece com frequência. Não estou me isentando de ter cometido um erro, de ter espalhado informações sobre algo que, no final das contas, acabou não sendo a verdade. Tem pessoas que perderam casas, carros, bens, estão a chorar lamentando. Meu marido queria que eu pedisse folga do trabalho para o dia 23 de setembro. Então eu pedi folga e foi negado. E eu não estava estressada com isso. Mas na quinta-feira, no carro, eu orei e pedi a Deus. Sempre que o arrebatamento acontecer, seja na próxima semana, no próximo mês, no próximo ano, você pode, por favor, arranjar as coisas para que eu possa estar em casa com minha família quando isso acontecer? Cerca de 4 horas depois, fui demitida. Porque acreditaram dia 23 e 24 seria o arrebatamento, a festa das trombetas. Mas irmão Joshua trouxe uma nova esperança para essas pessoas. Significa, podem continuar desta forma sem os seus bens, será? Bom, tem uma parte onde ele fala, não mandei ninguém vender seus bens para esperar o arrebatamento, não fiz isso. E ele disse, não vai se desculpar, porque insistiram para ele se desculpar, porque muita gente venderam os bens. Ele disse, não vou me desculpar porque não cometi nenhum erro. Eu acredito que essa data ainda não passou. Ele passou a nova data, ele mostrou o cálculo. Eu fiz essa pergunta a Deus. Deus, o que exatamente está acontecendo aqui? E a propósito, não estou com raiva, porque sei que quando ele fala, é sempre absolutamente definitivo. Então eu disse a ele, você veio até mim, eu te vi face a face, você me deu a sua palavra, e você me pediu para contar ao mundo, e eu contei a eles. Por que se passaram os 2 dias e não houve arrebatamento, nenhuma resposta, apenas um completo silêncio, uma profunda quietude, e eu fui dormir? Então ali, de manhã bem cedo, talvez, não sei, por volta das 2 horas da manhã, ou talvez umas 3 horas da manhã, eu acordo. Fico surpreso quando acordo. Lembre-se, eu disse, conhecemos em parte e conheceremos plenamente. Lembre-se, é a natureza profecia. Então quando acordo, fico surpreso. Porque estou acordando na minha cama. Então, ok, agora estou muito sentado. Então estou conversando com Deus, enquanto estou deitado de costas. E então ele me diz, lembra que quando fui dormir eu lhe fiz uma pergunta, certo? E então ele traz a resposta. E então ele me diz, dias. A partir de agora, dias literais, não meses, dias a partir de agora, eu vou vir para o arrebatamento da igreja. Você está marcando outra data? Você tem que me ouvir, dias. Ok, deixa o fluxo fluir, certo? Deixa o fluxo. Olha, não foi dito a quantidade de dias, apenas dias. Deixa o fluxo fluir. Então, e aí ele diz, acho que é por isso que Jesus diz, remova a pedra, sabe? Ele perguntou a eles com uma voz clara e firme, não te disse que se creres verdadeiramente, verás a gloriosa glória de Deus? Por favor, remova a pedra, sabe? Assim, você poderá ver o grande milagre acontecer. Veja, perdi o fluxo, não atrapalhou o fluxo. Vou te dar uma chance, não se preocupe. Desculpe, nós estamos processando. Não, tudo bem, não se preocupe. Então,
Eu realmente preciso lembrar agora. Onde eu estava? Ok, você estava deitado na sua cama e finalmente. Ah, sim. Então Deus vem com a resposta e diz para mim: daqui a alguns dias eu arrebaterei a igreja. E eu disse para ele: o que você quer dizer com daqui a alguns dias? Sabe, aliás, quando as pessoas geralmente dizem É a profecia que está a se cumprir. Acontece que quando os discípulos queriam saber do tempo, porque perguntaram quando essas coisas vão acontecer no Monte das Oliveiras, a resposta de Jesus foi: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Por que ele respondeu assim no versículo 4 de Mateus, capítulo 24? Acautelai-vos que ninguém vos engane. Eles queriam saber do tempo, queriam saber talvez do dia e tudo. E queriam saber também os sinais. Mas ele começa diretamente a acautelai-vos que ninguém vos engane. Isso é pesado, tá? E depois ele continua, e Jesus respondendo, disse-lhes, acautelai-vos que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras. Começou a explicar muitas outras coisas. Significa, sobre o tempo e a volta de Cristo, sobre os sinais dos últimos tempos e sobre a volta de Cristo, vai surgir mesmo vários falsos profetas. Vai surgir mesmo datas. Os discípulos queriam saber da data. Vai surgir datas. Não necessariamente esses pregadores, esses profetas, tenham a vontade de mentir o povo, mas ouviram a voz do engano. Porque a Bíblia nos ensina, até o próprio Satanás se transforma ao anjo da luz, tá? Ele se faz como se fosse anjo da luz. Ele pode te trazer uma mensagem, você vai pensar foi Deus que falou, mas na verdade não é Deus que está falando. Toma cuidado, Satanás engana demais. Você vai passar mensagem para o mundo, para a igreja, pensando que foi Deus que falou, mas na verdade foi o Satanás que veio te mentir e você está mentindo o povo de Deus. Toma muito cuidado. Você que gosta muito de ouvir a voz de Deus, que é tão bom, você precisa ter a vida de oração, porque haverá um dia, se você deixar uma porta aberta, vais ouvir a voz do inimigo. Somente uma falha pequena. O Satanás vem como se fosse Deus que veio. No entanto, não esqueçam, meus irmãos, não começou a surgir hoje pessoas que falam das datas. Eu vi sinceridade nesses jovens. Eu vi muita sinceridade. Mas, na verdade, já começou há muito tempo. O Satanás ele tenta usar pessoas para fazer esse tipo de pânicos. O que acontece? Depois deste pânico, existem pessoas que não voltam a acreditar mais no arrebatamento. Acabou. Não volta mais. É o plano do Satanás. A Bíblia nos ensina que ninguém conhece o dia nem a hora. Tá? Ninguém conhece. Na época que o Filho do Homem estava na terra, não conhecia. Sim, mas hoje ele sabe, ele conhece. Mas ele não vai passar essa data para ninguém. Não vai. Porque ele seria mentiroso. Ele continua fiel nas suas palavras. A Bíblia chama ele de santo e verdadeiro. A Bíblia diz que ele tem a chave em suas mãos. A chave da vitória, que é a chave do Davi, homem vitorioso. Ele abre, ninguém fecha. E ele fecha, ninguém abre. Então, ele disse que não vai passar essa data para ninguém. Não vai passar para ninguém. Então, quero te dizer, acautelai-vos. Prepara a sua alma. Prepara a sua vida. Que ninguém te engana. Ninguém te engana. Tá? Vai surgir ainda novas datas. Neste mês, mês 10, então, a nova data é dia 7 e dia 8. Bom, não sei se ainda vai ter outras pessoas que vão vender seus bens, vão esperar essa nova data. Vamos observar. Mas, com certeza absoluta, esses jovens estão a ser enganados por algum espírito enganador. Eles são sinceros, pelo que eu vejo, mas eles não sabem que estão a ser enganados. Que Deus ajuda o irmão Joshua que a fé dele não caia, que ele possa voltar no caminho. Eu não sei o que aconteceu com o Romilson. Tomara que a fé do Romilson não possa ser apagada, porque o Romilson parecia também uma pessoa que ama Deus, que espera o arrebatamento. Mas
ele caiu em armadilha de tentar entender as datas. Existem coisas que não se procura como entender. São coisas estabelecidas nele próprio, Senhor dos Exércitos. Ele sabe por que estabeleceu daquela forma. Você que procurar data, você vai acabar caindo no descrédito e desanimado e, por fim, abandonando a fé. Mas a Bíblia diz que aquele que permanecer firme até ao fim será salvo. Jesus Cristo virá como se fosse ladrão na noite. A hora, dia, ninguém sabe. Mas nós estamos a sentir. Os sinais mostram que em algum momento ele vai voltar. Não falta tanto, não temos data. Que Deus te capacita, que Deus te dá força para continuar esperando, para continuar a caminhar com Ele, sem ansiedade, mas com muito amor. Amando a Deus, amando Jesus Cristo, faz com que, mesmo estando aqui, a gente sente que estamos com Ele todos os dias. Porque Ele disse que não vos deixarei órfãos, estarei convosco até a consumação dos séculos. Ele está no seu coração, Ele está na sua casa, Ele está na sua família, desde que vocês caminham com Ele, não lhe abandonam, tá? Ele está contigo, Ele está contigo, eu te afirmo, reafirmo, Ele está contigo, desde que você não feche a sua porta para que Ele não possa entrar. A Bíblia ensina, Ele está no lado de fora da porta de algumas pessoas, de algumas vidas, está batendo. Se você ouvir, abrir o seu coração, deixa Ele entrar. Ele entra, tá? E Ele transforma a sua vida. Jesus Cristo vive, todos os dias Ele está conosco. Então não precisamos da data, nós precisamos dEle em nossas vidas, toda hora. Deus abençoe a sua vida, que Deus proteja a sua casa. Amo você em Cristo, obrigado por acompanhar até aqui. Comenta se você acompanhou até o final. Eu sei que não são todos que acompanham até o final nossos vídeos, né? Então, se você acompanha até o final, eu sei que é vídeo muito grande. Se você chegou até nesse minuto, agora que estou a falar, então comenta, isso vai me fazer muito bem, entender realmente tem pessoas pacientes. E outra coisa, sempre estou colocando o Pix na descrição para ajudarem com qualquer valor. Estou a ajudar algumas crianças em Moçambique. Inclusive, nesse sábado, sexta, sábado, amanhã, não sei se vais ver esse vídeo na quinta, ou então vais ver na sexta-feira, eu tenho que mandar uma soma para Moçambique já, para essa semana, tá? Na verdade, seria para essa sexta, se não conseguir a quantidade que eu quero, mando no sábado. Então, nos ajude aí, apoie a obra de Deus, queremos continuar firmes ajudando as crianças, amém? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus.